os invariantes dentro de V. E a inclusão é um morfismo de representações. Essa aqui é uma representação trivial. O G deixa fixo tudo. Essa aqui pode ser não trivial, mas esse é um morfismo de representações. E a gente tem uma seção dessa inclusão. Temos uma seção, vou chamar aquela projeção de π, que leva π de V é igual a soma de G agindo em V. E para que isso seja uma seção, eu devo dividir pela ordem do grupo G. Então eu preciso que a ordem do grupo G seja divisível, seja invertível no corpo K. Tá? Então o que eu vou pedir é que G inverso é um elemento do corpo. Então nessa situação eu tenho um morfismo agora de representações, que é uma projeção dessa representação nessa representação trivial e a composição assim é a identidade. Para isso que eu dividi, para pegar aquela composição sendo identidade. Ok. A segunda ideia leva um nome que é o lema de Schur. É a seguinte: se vocês têm um morfismo, seja V e W, duas representações irredutíveis, e φ, um morfismo de representações de V para W, então talvez seja aqui A. Então, φ é igual a zero ou φ é um isomorfismo. E B, se a característica do... não se a característica, desculpa. Se o corpo é algebricamente fechado, e agora V é uma representação irreducível, e φ é um automorfismo daquela representação, então existe um elemento lambda no corpo, tal que φ é lambda pela identidade de V. Então, representações irredutíveis não admitem morfismos entre elas que não sejam triviais. Se vocês têm duas representações irredutíveis que não são isomorfas, não existem morfismos entre elas, só o zero. E quando são isomorfas, então podem identificar uma com a outra via aquele isomorfismo, e todo outro automorfismo é simplesmente um múltiplo de identidades. Então o grupo de automorfismos de uma representação irredutível é simplesmente o corpo. Aqui eu errei com a notação. Talvez eu não devia ter botado automorfismos, porque então aqui esse lambda tem que ser certamente diferente que zero. Caso contrário, não é um automorfismo. Mas, para fazer completo, eu devia ter dito, se φ é um endomorfismo de V, então existe um lambda. Então vamos botar endomorfismo e vamos permitir esse lambda ser zero. Ok. Então vamos provar esse lema. O lema é realmente trivial. A prova é simplesmente o seguinte: se o núcleo de φ dentro de V é uma subrepresentação. Isso já vimos. Pelo tanto, ou o núcleo de V, como V é irredutível, ou o núcleo de φ é tudo V, ou o núcleo de φ é igual a zero. São as únicas duas subrepresentações que podem acontecer numa representação irredutível. Se estou no primeiro caso, se estou nesse caso aqui, isso implica que φ é zero. Se estou nesse caso aqui, significa que φ é injetivo.
Então agora a gente olha o conúcleo. A imagem de φ dentro de W é uma subrepresentação. Então, de novo, ou a imagem é zero, que era o caso que φ seja zero, ou a imagem de φ é tudo W. Ou a imagem de φ é igual a W. Agora, se o φ não era zero, o núcleo era injetivo, e agora a imagem é tudo W. Então, tem um morfismo que é injetivo, é sobrejetor, portanto, φ é um isomorfismo. Isso prova A. Aqui não tem nenhuma condição sobre a característica do corpo, nem o corpo, nem a estrutura será algebricamente fechada. Agora, para provar B, simplesmente peguem φ, que seja um endomorfismo de uma representação irredutível. Um outro endomorfismo de uma representação irredutível é lambda pela identidade de B. Também é um endomorfismo de qualquer representação irredutível para tudo lambda no corpo. Então, em particular, φ menos lambda pela identidade de V é um endomorfismo de V. Mas se o corpo é algebricamente fechado, esse cara aqui tem um núcleo não trivial. Existe um lambda tal que o núcleo desse não é zero. Ou seja, o automorfismo, o endomorfismo φ do espaço vetorial V tem um autovalor. Tem um autovetor. Então, isso implica que existe um lambda tal que o núcleo de φ menos lambda pela identidade de V não é vazio. Não é zero. Mas se o núcleo desse endomorfismo não é zero, por A tem que ser tudo. Isso prova bem. Então, em geral, o lema de Schur aparece em diversos contextos de teoria de representações, não só para grupos finitos. E a ideia é que eu tenho categorias onde morfismos são, entre os irredutíveis, são ou isomorfismos ou são zero. E quando tenho condições sobre o corpo, eu tenho que os automorfismos são muito simples, são só múltiplas identidades. Não tenho automorfismos não triviais. Entre objetos irredutíveis. Isso não é certo para objetos que não sejam irredutíveis. Ok, então vamos olhar a corolários de esse lema junto com aquele ideal. Então, a primeira observação que eu vou fazer é a seguinte, seja V uma representação, um G-módulo, e vamos imaginar que V é um R espaço vetorial. Então, V tensor V sobre R também é um G-módulo. E V tensor V sobre R dual também é um G-módulo. Porque a gente viu que o produto tensorial de representações é uma representação, o produto tensorial o dual de uma representação é uma representação, e em particular eu posso olhar para o dual sim2 de V. Sim2 de V dual também é uma representação. Então peguem um elemento kappa que esteja aqui. Então vou denotar esse kappa, é um elemento kappa vai de V tensor V em R sobre R, leva o vetor V tensor W no vetor kappa de V
tensor W, no número real k de V tensor W, que eu vou denotar, normalmente o pessoal denota isso como k de V, vírgula W. Mas, como o k está no dual do simétrico segundo, então esse aqui é igual a k de WV. Então um vetor, naquele espaço vetorial, por definição, é uma forma bilinear simétrica em V. Agora, quando k pertence a esse espaço, que é uma representação de G, e é invariante. Então, suponha isso. Então, vamos estudar o que significa ser invariante. Mas agora, por definição, qual é a ação de G agindo em K? De novo, por definição, a ação de G, lembrem como era a ação, vamos escrever aqui. Lembrem que para qualquer W que seja um G módulo, G em G, a representação em W dual, φ em W dual, G de φ é um novo elemento de W dual que, valuado no vetor W, era por definição φ de G inverso de W. E eu precisava desse inverso aqui para ter uma ação à esquerda. Então, mesma coisa aqui. O G de K é um novo elemento de sim2 de V, que valuado em VW é igual a K de G inverso, agindo no vetor V tensor W. É isso, por definição, é K de G inverso de V tensor G inverso de W, que a gente denotava como K G inverso de V, G inverso de W. Então, se K é invariante, eu quero que isso aqui seja igual a K, valuado em VW. Então, K é um vetor invariante? Sim, somente sim. K de G, V, W é igual a K de V, GW. Desculpa, G inverso W. Tá? Ou dito de uma outra forma, se somente se K de GV, GW é igual a VW. Quer dizer, o grupo G age preservando a K. Preservando a forma bilinear K. Naquele caso, que o quê? Por definição, que o quê? Tal coisa. Tá? Então, esqueça na estrutura simétrica por um segundo. Particular K é um vetor simétrico, definir os simétricos dentro do produto tensorial. Então, em particular K, posso pensar como um vetor em V tensor V dual, que é invariante por G. Agora, isso aqui que eu quero é a mesma coisa que morfismos de V tensor V em o corpo R. Esse é o V tensor V dual. E agora, ser invariante por G era que é um morfismo de representações, aqui com a representação trivial de G. Tá? Por um outro lado, lembrem a propriedade universal do produto tensorial. Isso aqui é a mesma coisa que morfismos de V em morfismos de V em R. Que de V para V dual. De novo, aqui, tudo invariante por G. Esse é um morfismo dessa representação de G nessa representação de G. Então, toda forma bilinear invariante dá um morfismo dessa representação para essa representação. Pelo lema de Schur, se V é irredutível,
K, forma bilinear invariante, é ou zero ou é não degenerada. Porque se não for, lembrem, uma forma bilinear é não degenerada se o núcleo desse mapa é zero. Toda forma bilinear dá um morfismo de um espaço vetorial não dual. Se o núcleo é zero, o núcleo é chamado radical, ou o núcleo da forma. Se o núcleo é zero, a gente fala que essa forma é não degenerada. E toda forma bilinear não degenerada para uma representação irredutível de um grupo, ou é zero, não, desculpa, toda forma bilinear ou é zero ou é não degenerada. Tá? Esse é o lema de Schur. Ok, então a gente ganhou que, dada uma forma bilinear, dada uma representação irredutível, se eu consigo uma forma que seja invariante pelo grupo, essa forma já vai ser não degenerada, vai ser um produto interno no espaço vetorial V, e que se eu obtenho, nessa situação, dada uma V irredutível, e eu tenho uma forma bilinear invariante, eu tenho um produto interno, suponha que a forma bilinear não é zero, eu tenho um produto interno, e nessa situação, a representação G, que ia para GL de V, se fatora pelo O de V, que está aqui dentro. Então, O de V, que é o que? Quando vocês têm um espaço vetorial com um produto interno, tem naturalmente definido um grupo, que é o grupo das transformações unitárias. Então, seja V um espaço vetorial real, K em sim2 de V dual, uma forma bilinear não degenerada, ou seja, um produto interno. O de V é o conjunto de T em endomorfismos, em automorfismos K de V, tal que K de TV TW é igual a K de VW. Então, toda vez que eu tenho um produto interno invariante, em uma representação irredutível, ou em uma representação, quer dizer que a minha representação fatora por matrizes ortogonais. Tá? Ou por operadores ortogonais. Ok. Então, para todo o espaço vetorial real G, V, com um produto interno, a gente obtém aquele espaço o grupo, subgrupo de operadores ortogonais. Gostaria de falar agora de determinante igual 1. Então, o que é o determinante? Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Olhem para V, que é um espaço vetorial. Vamos fazer em duas partes. Primeiro, a seguinte observação. Se V é um G módulo, então, de novo, wedge K de V é um G módulo para tudo K maior ou igual que 1. Lembrem que esse espaço aqui parametrizava mapas alternantes, assim como SimN parametriza mapas simétricos. Mas a dimensão desse cara, se o V é de dimensão finita, então a dimensão de wedge K de wedge N de V é igual a 1.
e qualquer base de V determina uma base desse espaço vetorial de dimensão 1. Esse espaço vetorial de dimensão 1 não é trivial, ou seja, é um espaço vetorial de dimensão 1, pelo tanto é isomorfo ao corpo, mas eu não sei qual é aquele isomorfismo. Mas esse isomorfismo devo escolher. Tá? Mas o que acontece? Se vocês me dão um endomorfismo de V, de agora mais vou dar um nome, na realidade, antes de fazer isso. Então, a essa assinação de V, vou para wedge N de V, eu vou chamar esse cara o determinante de V. É um espaço vetorial de dimensão 1. E se vocês me dão um endomorfismo de V, então, vocês obtêm um endomorfismo do determinante de V. Agora, uma observação interessante é a seguinte, é que, dado um espaço vetorial de dimensão 1, como determinante de V, ele pode não vir com uma base dada. Eu não conheço como dar um vetor desse espaço vetorial de dimensão 1. Porém, os endomorfismos de um espaço vetorial de dimensão 1 são um espaço vetorial de dimensão 1 que vem com uma base dada. Esse cara aqui não é isomorfo ao corpo K, esse cara é o corpo K. Porque a identidade é um vetor marcado desse espaço vetorial de dimensão 1. E o 1 é um vetor marcado desse espaço vetorial de dimensão 1. Então esse cara é um elemento do corpo. Pelo tanto, se eu pudesse dizer que essa assinação de algum jeito é funtorial, para cada espaço vetorial eu tenho esse determinante, para cada morfismo eu tenho um endomorfismo desse espaço vetorial que eu vou chamar o determinante de T. Esse endomorfismo, por definição, é um número, que é o que eu vou chamar de determinante de o endomorfismo de V. Ok. O fato de ser funtorial é o fato de que é o determinante do produto e o produto dos determinantes. Então, para isso, vocês devem cozinhar alguma categoria onde os objetos sejam espaços vetoriais de uma dimensão fixa, n, por exemplo. Os morfismos sejam mapas lineares entre elas. A outra categoria são objetos são espaços vetoriais de dimensão 1. Os morfismos são morfismos de espaços vetoriais de dimensão 1. E o funtor é levar o V para o determinante de V. Então, exercício ver que isso é um funtor. O fato de ser um funtor é equivalente a provar que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Porém, por que estou falando isso na categoria de G-módulos? Em nenhum momento aqui apareceu o grupo G. Mas o que acontece? Se V é um G-módulo, o determinante de V é um G-módulo, e como é ação, então agora, sim, vamos talvez escolher base, seja V1, V2, Vn, uma base de V, você só tem uma base, que eu vou denotar como V1 wedge, Vn, uma base de det de V. Dado um G-módulo qualquer e uma base do G-módulo, vocês podem representar a representação de G, agora tem valores em matrizes n por n com entradas no corpo K. Vocês obtêm uma matriz para cada elemento G no grupo G. Vocês têm uma matriz que vou chamar ρ de G, que é uma matriz n por n com entradas no corpo K, tal que a ρ de G e J por VJ somado sobre J igual 1 até N seja fazendo besteira.
esse aqui que seja o Rho de G agindo em VI. Tá? Que são as entradas. Então, desse jeito, com essa interpretação, para cada elemento de G eu obtive uma matriz N por N. Esses aqui são elementos do corpo. Então, como é a ação de G no determinante de V? E vocês já sabem, então, agora. Como é o Rho, bom, agora não é Rho, mas é o determinante de G agindo em V1 até Vn é igual a multiplicação pelo determinante daquela matriz. Então, o que acontece? Sim. Então, um exercício simples é a seguinte. Se V é uma representação de G e o determinante de V é a representação trivial, significa que G age em V por matrizes de determinante 1. Então, se o determinante de V é isomorfo a K como representações de G, então a representação de G para GL de V fatora pelo SL de V, está aqui dentro, onde SL de V são os elementos GL de V que têm determinante trivial. Ok? Bom, vamos fazer mais uma. No caso de V complexo. Agora, suponha que V é um C espaço vetorial. Então, V dual é um outro espaço vetorial que é V dual, V conjugado, é um outro C espaço vetorial que como conjunto é V. A soma é a soma de V. Como conjunto ou como grupo abeliano é V com mais. Mas a ação de C nesse espaço vetorial é dada do jeito seguinte, é alfa por... vamos dar alguma notação. Então, como conjunto ou como grupo abeliano, o V é igual ao V conjugado, então essa identificação de conjuntos ou de grupos abelianos eu vou denotar como o mapa que leva V para V conjugado, que é o mesmo elemento V, só olhado nesse espaço vetorial. Tá? Só para diferenciar esse vetor V de V com o mesmo vetor V, mas do conjugado. Então, a ação do corpo é para alfa em C, V em V. A definição de alfa agindo em V conjugado é alfa conjugado por V. E agora, esse cara, eu vejo no espaço vetorial V conjugado. Tá? Então, isso define um outro espaço vetorial complexo. Com essa definição, eu tenho o espaço vetorial V, que é um espaço vetorial complexo, o mapa que vai de V para V conjugado, definido desse jeito, claramente não é um mapa linear, tá? Mas é R linear. Então, de novo, olhem para um K que esteja em V, tensor sobre C, V conjugado, dual. Então, isso aqui é uma forma bilinear, uma forma chamada de sesqui linear, imagina. Então, que satisfaz as seguintes condições é
vou denotar essa forma desse jeito. V e W são vetores de V. Então, essa é uma notação para o kappa de V tensor W conjugado. Tá? Essa é uma notação para essa forma, do jeito que eu defini. Então, qual é a condição de linearidade? É que o kappa de alfa V beta W é então alfa beta conjugado kappa de VW. Agora, notem que se G, esse mapa de V para V conjugado, extende para um mapa de GL de V para GL de V conjugado. E esse é o morfismo de grupos. Então, em particular, se vocês têm uma representação V, a V conjugado vira uma representação com a composição. Em termos de matrizes, se vocês escolhem uma base de V, vocês obtêm a base de V conjugado, que são os mesmos vetores, olhados no outro espaço vetorial. Mas agora as matrizes é conjugação de matrizes. Então, de novo, o exercício que a gente fez para o caso real é trivial fazer agora. O kappa pertence a V tensor V conjugado dual invariante por G. Tá? De novo, V é uma representação de G, V conjugado é uma representação de G, o dual de toda a representação é uma representação. Posso olhar a vetores invariantes, e os vetores invariantes são, pelo tanto, morfismos de representações. Tá? É kappa de G, B, G, W é igual a kappa de V, W. O problema é que agora a notação é um pouco confusa. Por quê? Porque o SW tinha que ser um vetor aqui em V barra, né? Então, tenhamos cuidado. Essa aqui é a ação de G no espaço conjugado. E essa aqui é a ação de... Bom, aqui não tem ação. Tá? Em termos de matrizes, o que é isso? Isso quer dizer que a matriz, o kappa, de a matriz, tá? Agora estou olhando matrizes, né? Rho de G, a matriz. Em algum vetor V, o vetor, posso escrever como vetor coluna, né? Na base V1 a V2. A matriz conjugada no vetor W é igual ao kappa de VW. O que quer dizer que a representação G, se eu tenho uma forma bilinear invariante, a representação G se fatora pelas matrizes unitárias. E o grupo unitário, de novo, é essa a definição. Preservar um produto interno. O único problema é que eu não estou falando de produto interno, porque eu não vou ter uma condição de degeneração. Então vamos agregar aquela condição. E a condição é a seguinte, é que vocês têm V tensor V barra. Eu posso ir por kappa para C. O que eu posso fazer também é utilizar a simetria, é ir para V barra tensor V. Isso leva um vetor A tensor B para B tensor A. Aqui utilizar o mapa de conjugação, que é um isomorfismo R linear, mas não linear, para ir para V barra tensor V barra. Tá? Esse é esse morfismo aqui, para todo o espaço vetorial. Podem checar que é conjugação comuta com produto tensorial, ou seja, que isso aqui é V conjugado conjugado, tensor V conjugado. Logo podem checar que V conjugado conjugado é igual a V. E agora, daqui, eu posso utilizar
K para C. Eu vou pedir que aqui esse mapa seja a conjugação e esse diagrama comute. Tá? Então isso é a condição usual. E vou pedir, aliás, se definida positiva, se K de V é maior que zero para tudo V diferente que zero. Então, de novo, o mesmo argumento. Se V é uma representação irredutível e K é uma forma, é um produto interno em V, então K ou é zero, que não vai ser zero com a última condição, ou é um isomorfismo, ou é não degenerado. Então, se K, se V é irredutível, então notem que em particular isso implica que V conjugado é irredutível. E K seja um cara invariante, então K é zero ou K é não degenerado. Mesmo argumento que antes, é consequência do lema de Schur. Mas o lema de Schur agora dá uma outra restrição, porque o meu corpo agora é algebricamente fechado. Então está me dizendo que essencialmente existe um único K. O K é um múltiplo de uma única coisa. Ok. Então agora podemos provar combinar essa situação com a situação original, que é, dada uma representação, que eu tinha no começo do curso, da aula, dada uma representação, eu tenho um jeito de construir vetores invariantes. Em particular, se eu olho para V uma representação, um G módulo irredutível, então vou chamar de W ao G módulo, que vai ser V tensor sobre C, V conjugado dual, ou V tensor sobre R, V dual, se minha representação V é real ou complexa. Tá? Vamos fazer dois casos no mesmo tempo. Tá? Então escolhem qualquer K0 que esteja em W e a gente obtém K, que é simplesmente a soma de G em G, 1 sobre G, agora a característica desses dois corpos é zero, então esse cara é invertível, de G agindo em K0, e esse cara é invariante. Pelo tanto, ou é zero, ou é um isomorfismo, ou é não degenerado. Então, ou é zero, ou é não degenerado. Ok? Então, o exercício trivial é o seguinte, é notar que se K0, nos dois casos, eu posso pegar com um K0 que seja simétrico, tá? Se K0 é simétrico, assim, simétrico, então K é simétrico. É uma soma de vetores simétricos. Se K é definido positivo, então, se K0 então K é definido positivo. De novo, mesma condição.
capa de alfa de VV é a soma de G de capa 0 de VV. Cada um deles é positivo, esse cara vai ser positivo. Pelo tanto, se eu começo com capa 0 definido positivo, em particular ele não é 0, esse capa é definido positivo, em particular ele não é 0, pelo tanto é não degenerado. Corolário, toda a representação de um grupo finito fatora por ortogonais ou unitários. Então, corolário, V é irredutível, V é irredutível admite um produto interno invariante. Agora, onde que a gente utilizou irredutível? A única condição que eu pedi é aquele negócio, se é invariante é não degenerado. Mas não estou nem aí porque o produto seja degenerado ou não. Então, vocês podem aplicar o mesmo argumento para qualquer representação, irredutível ou não. Pega num produto interno, e logo fazem a soma. Isso vai dar um produto invariante. Isso vale. Ser invariante era para qualquer G-módulo, não precisava ser irredutível. No irredutível, eu não tenho vetores invariantes. Então, aqui, eu não preciso esse cara ser irredutível. Pego aquele W, o W certamente não precisa ser irredutível. Pego essa soma, e esse vai ser um produto invariante. É um vetor de W que é invariante. Então, toda a representação de G admite um produto que é invariante. Essas condições ainda continuam sendo certas. Se capa de VV é maior que 0, a soma de cada um desses caras é maior que 0, e capa de VV continua sendo maior que 0. Mas então, esse é o corolário um pouco mais importante, porque esse aqui é essencialmente trivial, mas V, uma representação, admite um produto interno invariante. E o corolário importante, então, é toda representação é soma de irredutíveis. Toda sequência exata curta, escinde. Que essa aqui é essencialmente a mesma coisa, pelo argumento de indução que eu disse, que é toda a representação é soma de irredutíveis. Então, um argumento muito simples. Esses dois seguem do seguinte lema. Se vocês têm uma representação V e têm uma subrepresentação U, escolhem um capa que seja invariante. Então, definem o perp como o conjunto de vetores V em V, tal que V1, capa de V1 é igual a 0. Então, V se escreve... Então, primeiro o perp é uma subrepresentação.
E 2, V é isomorfo a U perp mais U, como G módulos. Então, o fato de U perp ser uma subrepresentação é essencialmente trivial, né? Se vocês têm um vetor U perp em U perp, então G de U perp, e botem algum U em U é igual a então pronto. Então vimos que para grupos finitos não existe nenhuma representação que seja indecomponível, mas não irredutível. Isso para grupos finitos. O warning é que esse não é o caso se para aqui eu estou utilizando também que os espaços vetoriais são de dimensão finita. Então, um exemplo, talvez eu vou dar depois, exemplos de representações de dimensão infinita que são indecomponíveis e não são irredutíveis. Ok, vamos lá. Então, olhem de novo para a álgebra de funções no grupo. Eu acho que eu denotei de jeitos diferentes, tá? Mas vou pensar em KdG. Talvez antes do que isso. Eu já disse o seguinte, se S é um conjunto, vamos supor finito, com uma ação de G, uma ação. Então, o conjunto de funções em S é um G módulo, onde G agindo na função f, no elemento S, é igual a f de G inverso de S. Então, em particular, o conjunto de funções de K de G é um G módulo de duas formas diferentes. Uma podem utilizar ações de G em G de jeitos diferentes. Então, podem utilizar uma ação de G por ação adjunta ou uma ação de G por multiplicação esquerda. Notem, porém, agora suponham que K são os números complexos, ou os números reais se conjugação é trivial. Então, dadas duas funções, talvez f é um nome ruim, se eu tenho φ e ψ que sejam funções de G em K, vocês podem definir K, mas eu não vou utilizar nunca mais a letra K. Primeiro porque sou ruim escrevendo K. Minhas capas e minhas K são similares. Mas eu vou denotar assim, então. Talvez eu escreva assim, x em G, φ de x, ψ de x conjugado. Então, claramente, φ, ψ é igual a ψ, φ conjugado. Φ maior que zero para tudo φ
diferente que zero, é não degenerada. E a pergunta é se é invariante ou não. E se é invariante com respeito a qual ação? Tá? Então vamos ver como é a ação. Pegue um G no grupo. E eu quero ver que o que é G em capa. Tá? Então, por definição, G em capa, valuado em psi, é 1 sobre G, a soma de φ de G inverso x, psi de G inverso x conjugado. E eu pergunto se isso é igual a 1 sobre G, a soma de φ de x, psi de x conjugado. Mas aqui é só trocar x por g por x. E essa soma aqui vira essa soma aqui. Então são invariantes. Tá? O que acontece se eu boto a conjugação? E ou não é? Então, essa soma é igual ou não é igual? Hã? I'm sorry? Conjugation class. Okay. Okay, so what's the suggestion then? That I sum over x's in fixed conjugation classes? Okay, but then what do I do? Okay, so I suppose that I decompose my G into the orbits by the conjugation class. And these are just disjoint orbits, so let's call this guy Ci. Let's suppose that there's n conjugation classes, okay? And now this sum, well, let's take this sum here, well, probably this sum, becomes a sum over I is equal to 1 to n, and now the sum over x in Ci of phi of G inverse x G, psi of G inverse x G conjugation 1 over G. Then what?
Alguém chuta, pelo menos. Temos 3 pessoas, então não pode dar um empate. Yeah, if we have a vote, there's not going to be a tie. So let's vote. Is it equal or is it not? Ok, então a gente está votando que não. There's one vote against. You're voting yes. So you have to decide now. Eu também vou achar que não, porque o estabilizador aqui pode ser diferente que zero. Pode ser diferente que trivial. Então vou esquecer aquela ação por conjugação. Tá? E a gente, quando eu falo da representação regular de um grupo, vai ser S cara com a ação dada induzida desse jeito por G com multiplicação esquerda em G. Tá? E essa representação é unitária com esse produto interno. Esse aqui é um produto interno que faz a G ser unitária. De fato, para grupos topológicos e numa ação em um conjunto, por exemplo, compacto, algum conjunto com uma medida que seja razoável, então o espaço de funções L2 integráveis é um espaço de Hilbert e é uma representação unitária do grupo compacto. Isso vamos ver. Então, o espaço de funções em G, quadrado integráveis, é um espaço de Hilbert, que é uma representação unitária do grupo G. Essa aqui é uma versão finita daquele fato. Ok. Então, vamos a classes de conjugação como você queria. Então, seja V uma representação, definem K de V. De novo, todas as minhas representações são de dimensão finita. Então, eu defino K de V como uma função de G que leva... Notem que eu estou utilizando letras X quando eu penso em funções em lugar de elementos de G arbitrários. Então, K de V é uma função de G no corpo K que leva o elemento X... talvez... X é ruim para K de X, né? Então, K de V do elemento G é igual ao traço em V de G. Em termos de matrizes, se eu tenho ρ, V assim, vocês têm uma base VI, uma base de V, então K de V de G é a soma de I igual 1 até a dimensão de V de ρ de G e I. Então, essa aí é uma função. É uma função de G e satisfaz que, na realidade, é invariante por conjugação. Então, K de V de G inverso X G é igual a K V X. Para tudo, X, G e G. Então, funções desse tipo são chamadas funções de classe. Então, o que a gente quer ver é o seguinte, é notar a seguinte observação. Talvez eu chame o conjunto de todas as funções de classe, tá? Funções que são invariantes por conjugação, esses aqui estão dentro do conjunto de todas as funções de K de G. Aqui eu tenho aquele produto invariante, que é um produto interno, mas se eu restringo para funções de classe,
essa soma aqui tá, é simplesmente φ de x, psi de x inverso. Para funções que são invariantes por conjugação, essa soma aqui é exatamente o mesmo que essa soma aqui. Tá claro? Então aí se dava igual. Se eu restringia para minhas funções φ e psi, que sejam invariantes por conjugação. De todo jeito, o negócio é o seguinte. Esse produto que está definido aqui, para funções que são invariantes por conjugação, ou para caracteres, pode notar a seguinte observação. Para caracteres, o caractere de V valuado em G conjugado, esse aqui é a soma eu não disse ainda que eu tenho uma representação unitária. Então, deixa primeiro passar para não fazer confusão, não criar confusão. Então, seja V uma representação de G e escolhem um produto interno em V, invariante, Então, agora, as matrizes Rho de G são unitárias com respeito àquele produto interno. Pelo tanto, Rho de G por Rho de G conjugado é inverso, transposto é a identidade. Acho que normalmente a notação é que que transposição e conjugação são incluídas naquela estrela, né? Então vou fazer o seguinte, vou fazer que Rho de V inverso é igual a Rho de G conjugado e transposto. Então, nessa situação, o caractere da V valuado em G conjugado é igual ao caractere de V valuado em G inverso. Certo? Porque o traço da inversa é o traço da matriz conjugada e transposta, mas o traço da transposta é igual ao traço da matriz, pelo tanto o traço é igual ao traço da conjugada. Tá? Então, para representações unitárias, isso acontece, mas o traço não depende da base escolhida, nem do produto interno. Portanto, para toda a representação, o caractere satisfaz essa condição. Então, em particular, para caracteres, se eu tenho duas representações, o caractere de W, o caractere de V, com essa definição do produto interno, que está aqui, se escreve como a soma de o caractere de W em G pelo caractere de V em G conjugado, mas também é igual a 1 sobre G, a soma do caractere de W em G pelo caractere de V em G inverso, G em G. É isso aqui agora, enviando G para G inverso, é a mesma coisa que a soma de 1 sobre G do caractere de W em G inverso pelo caractere de V em G. Tá? Então agora posso tentar definir esse produto para funções arbitrárias. Isso faz sentido para funções arbitrárias. Tá? Então, em geral, essa notação do CR, dada duas funções φ e psi, eu defino esse produto como 1 sobre G, a soma de φ de G inverso, psi de G.
esse produto não é um produto interno, porque esse cara é bilinear. Ou seja, não é sesquilinear na segunda entrada. Esse produto aqui, é sesquilinear na segunda entrada. Se eu multiplico psi por um número complexo, eu tiro o conjugado dele. Esse aqui é bilinear. Se eu multiplico psi por um número complexo, eu tiro linearmente aquele número complexo. Então, esse aqui não é um produto interno. Porém, podem ver rapidamente que também é invariante, é simétrico. Tá? Claramente, esse cara aqui é igual a psi φ, em lugar de tirar um conjugado, como tiraria normalmente. E é invariante por G. E o que estou falando para caracteres é que o caractere de W, caractere de V, é igual a o caractere de W, caractere de V. São dois produtos diferentes. Mas, então, imediatamente vemos que para representações complexas, o produto interno de dois caracteres é um número real. Porque se eu troco esses dois aqui tiro um número complexo, o conjugado, e se eu troco esses dois aqui, tiro o mesmo. Tá? Então, o produto interno entre dois caracteres é um número real. Que isso já não é completamente trivial, dada a definição. Já é uma informação sobre os traços. Tá? Então, o que eu quero provar agora é o seguinte, vou chamar ao conjunto de funções de classe, eu não vou fazer hoje isso, mas vamos definir esse cara como H. Então, H é um subespaço do espaço de funções, ele tem um produto interno, que é esse produto interno, e o que eu quero provar é o seguinte, teorema, seja V uma representação irredutível, então o caractere de V é igual a 1. B, seja V não isomorfo a W, duas representações irredutíveis, então o caractere de V, caractere de W, é igual a 0. E 3, os caracteres sejam V e o conjunto representações irredutíveis, salvo isomorfismo. Tá? Ou seja, esse é o conjunto de representações irredutíveis, salvo isomorfismo. Para cada classe de isomorfismo de representações irredutíveis, escolhem uma delas. Então, os caracteres de VI formam uma base ortonormal de H. Claramente, os caracteres estão dentro de H. Acho que utilizei duas letras diferentes para H. Tá? Os caracteres de representações estão aqui dentro, porque são funções de classe. Por A e por B são uma base ortonormal de algum subespaço de H. E por C, eu vou dizer que são tudo o espaço H. De A e de V, segue-se que tem um conjunto finito de representações irredutíveis. Porque o espaço H é de dimensão finita. Que isso já não é trivial completamente. Só de A e de B, que condições sobre o produto interno, já sabem que tem um conjunto finito de representações irredutíveis, salvo isomorfismo, para qualquer grupo finito. De C,
segue-se, então, corolário de A e B é finitas e irredutíveis. De C, se seguem exatamente quantas irredutíveis a gente tem. Porque quantas funções de classes eu tenho. Tá? E agora é muito simples. Se eu tenho um espaço vetorial, que consiste de funções, então classes características. Tá? Funções características são uma base daquele espaço vetorial. E independente se são ortonormal ou não. Tá? Então, as funções de classe, que é o que são? Para cada classe de conjugação, CI, eu escolho um valor. Pronto, isso determina a dimensão do espaço H. Tá? A dimensão de H é a dimensão de H é igual ao número de classes de conjugação em G. E então de C se segue que existem exatamente esse número de representações irredutíveis de G. Salvo isomorfismo. Você está vendo com uma cara de que alguma coisa errada eu disse. Que o que é? Função de classe são as funções que são invariantes por conjugação. Tá? São aquelas funções, por isso, que satisfazem essa equação. Vou botar aqui uma φ arbitrária e isso é uma função de classe. Ou seja, é uma função no conjunto de classes de equivalências por conjugação de G. Então a pergunta é como que vamos provar aquele teorema que tem essas implicações imediatas muito fortes. Estão dizendo que isso esse corolário implica um monte de coisas, esse teorema implica um monte de coisas, então eu vou trabalhar hoje com as consequências desse teorema e amanhã, hoje na próxima tem prova, né? Então na quinta próxima vou provar aquele teorema. O teorema é simples, são ideias que a gente já teve. Mas por que aquele teorema é tão importante e uma coisa tão simples? E é o seguinte, que propriedades tem o caractere? Que propriedades abstratas tem os caracteres? O caractere de uma representação está bem definido, independentemente se a representação é irredutível ou não. Tá? Em particular, se vocês têm uma sequência exata curta, que agora a gente já sabe que para grupos finitos, essa sequência exata curta implica que o W é a soma desses dois. Mas mesmo sem saber isso, ou por exemplo em outras categorias onde posso ter uma extensão não trivial, o que eu sei é que o caractere de W é igual ao caractere de V mais o caractere de Z. E aí eu não preciso para nada saber se o W é a soma de dois. Tá? Por quê? Porque o traço em W, tá? Vocês escolhem bases para cada um desses caras. E o traço em W tem um subpedaço. Eu posso escolher uma base de V, que estará por aqui. Extendo para uma base de W, aí. Então, esse pedaço aqui é o ρ agindo em V. Tudo isso aqui é o ρ em W. E isso aqui é uma base do quociente. Então, o traço dessa matriz maior é o traço dessa matriz mais o traço dessa matriz. Isso é essencialmente o que está dizendo isso. Tá? O fato desse ser uma subrepresentação é que toda matriz de W tem zeros aqui. Pode ter qualquer coisa por aqui, qualquer coisa por aqui e qualquer coisa por aqui. Então, a Z não necessariamente é uma subrepresentação de W. A gente já provou que é. Que para grupos finitos é. Mas, em geral, eu tenho essa situação. Então, não posso dizer que o traço dessa matriz... Não posso dizer que essa matriz aqui, esse pedaço,
é a representação Rho agindo em Z, porque isso não é certo. Tá? Mas eu sei que a gente provou hoje que eu posso conjugar essa matriz para uma matriz que seja diagonal. Mas então, isso vale para caracteres. Um pouco menos trivial é a seguinte, é que o caractere de V tensor W é igual ao caractere de V por o caractere de W. Então, para fazer isso, escolhem bases. Então, para fazer isso aqui, é escolher bases. Então, tem uma base VI, uma base WJ e uma base VI tensor WJ. Mas então, uma matriz em V tensor W, ou seja, a ação de G em V, que esse Rho de G me dá um IJ com I igual 1, IJ igual 1 até N, que seja a dimensão de V, eu posso ter o G, essa é a representação G, a representação V. Posso ter o G que vai para Rho, não Rho, vamos fazer tal de G, KL, com K e L de 1 até M, que seja a dimensão de W, a representação W. E o negócio é que, em lugar de ver a representação do produto tensorial como uma matriz que podem chamar de Rho tensor T, que seja N por M por N por M, que é a dimensão desse espaço vetorial, o que podem ver é olhar a L como uma matriz N por N com entradas, matrizes M por M com entradas em K. Então, como é a entrada IJ dessa matriz, tem que ser uma matriz M por M, que é a matriz tal. Eu deixo para vocês escolher como fazer aquele isomorfismo. Mas é simplesmente o seguinte. Então, a entrada IJ com IJ, bom, tá, 1 menor ou igual que I, menor ou igual que N de Rho tensor tal, claramente é a matriz Rho de G e J por a matriz tal de G, que é uma matriz M por M. Então, o traço dessa matriz, quando vocês têm uma matriz por blocos, cada um desses blocos é M por M, e a matriz inteira tem N por N, ou seja, N blocos de lado M. Então, o traço dessa matriz assim é igual à soma dos traços de cada um dos blocos diagonais. Isso é trivial. Então, cada um dos blocos diagonais é um Rho, G e I por aqueles traços. E aí segue. Uma interessante que eu deixo para vocês de exercício, um exercício que eu não sei como provar de um jeito natural, que é o seguinte. Imagine que vocês têm uma matriz A e J, matriz
N por N, com entradas. Ou seja, cada um desses A e J é uma matriz M por M com entradas em um corpo K. Vale para um anel, na realidade. Mas imaginem que comutam. Que as matrizes comutam. Você tem uma matriz como antes, em blocos por blocos, de blocos M por M, mas qualquer par de blocos eles comutam. Tá? Então, eu posso fazer a seguinte situação. Vocês pegam uma fila. Tá? Por exemplo, a primeira expansão na primeira fila. Tá? Estou olhando ela como matriz N por N, com entradas blocos M por M. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou olhar eu tenho o primeiro pedaço aí, que é a A11, que é uma matriz. Tá? Vou guardar esse cara aqui. Agora tiro a primeira fila e a primeira coluna. E agora virou uma matriz N-1 por N-1. Com entradas matrizes M por M, que duas a duas comutam. Tá? Ok? Então, o que eu vou fazer é calcular. Em lugar de botar A11, vou botar aqui o determinante de A11. Tá? E agora eu vou fazer por indução. Nesse bloco N-1 por N-1, vou fazer a primeira fila, a primeira coluna, etc, etc. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte. Você tem uma forma de calcular o determinante de uma matriz que é calculado do jeito seguinte. Vocês botam a entrada A11 pelo determinante da matriz que ficou sem... tirando essa e tirando essa. Tá certo? Logo botam menos A12 pelo determinante da matriz que ficou de tirar essa e tirar essa. E assim sucessivamente. E fazem isso por alguma fila. Mais, menos, mais. Tá? Agora, na fórmula para determinante, fazem por indução e isso fica sendo um polinômio nas entradas da matriz original. Então, peguem esse polinômio, que é um polinômio homogêneo nas entradas de uma matriz, N por N, tá? E vou chamar esse polinômio de det. E em lugar de evaluar esse polinômio det nas entradas A e J, avaliem esse polinômio nas entradas determinante das matrizes A e J. E isso aí é igual ao determinante da matriz maior. Ou seja, vocês podem calcular o determinante de uma matriz por blocos, onde os blocos são matrizes, calculando o determinante de cada um dos blocos e utilizar a fórmula do determinante agora, ou diretamente pegar a fórmula do determinante de toda a matriz. Como provar isso? É simples a prova, por indução sai, mas eu não tenho uma prova natural. Bom, finalizamos então com consequências desse teorema. Então agora, o que eu estou dizendo? O caractere leva representações em funções, representações isomorfas em funções iguais. Tá? Se V é isomorfo a W, o caractere de V é igual ao caractere de W. Está claro, porque o caractere é invariante por conjugação. Leva somas em somas, sequências exatas curtas em somas, e produtos em produtos. Mais importante ainda é que, se vocês têm uma representação W qualquer, e ela se escreve como soma direta de irredutíveis, a gente já sabe que toda W se escreve como soma direta de irredutíveis. Com I irredutível. Então,
várias delas podem ser a mesma representação irredutível. Eu posso pegar a mesma representação irredutível e repetir ela. Então, colecionem todas as que são iguais. Tá? Uma dimensão NI. Tá? Mas então agora que VI é diferente que VJ, não é isomorfo a VJ, quando I é diferente que J. Então eu quero entender como que é essa descomposição. Como posso calcular se eu te dou uma representação, a descomposição em irredutíveis? E agora é tão simples como o seguinte. O caractere da W. Eu quero saber como que esse caractere se decompõe como, por um lado, esse aqui é a soma direta, desculpa, de N vezes I, NI vezes o caractere da VI. E agora a pergunta virou como eu posso fazer essa descomposição de funções. Mas essa aqui é uma função em H, porque é uma função de classe, e eu tenho uma base ortonormal para funções de classe. Então, para decompor esse NI que está aí, por definição, vai ser o produto interno do caractere da W com o caractere da VI. Então, se eu quero saber quantas vezes a representação irredutível iésima aparece em uma representação, é só calcular o produto interno dos caracteres. Tá? Então, na próxima aula eu vou provar esse teorema, A e B, os três são triviais, podem tentar fazer você sozinho, e eu vou a fazer exemplos de grupos simétricos. Quando eu finalizar isso, eu vou voltar para Galois e depois vou finalizar com representações. Alguma dúvida?